Brasil, o automobilismo conta com uma rica e longa história, que deu para o mundo personagens imortais. A série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro, conta essa história, com ricos detalhes e imagens espetaculares. Uma série produzida no Museu do Automobilismo Brasileiro, na cidade de Passo Fundo, no sul do Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford Caminhões da América Latina. Alô, caros amigos do Speed. Está no ar hoje a última edição da série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro. No programa de hoje, o que é o próprio Museu do Automobilismo Brasileiro. Nessa 10ª e última edição do Curva do S Especial, vamos conhecer a história do museu, que resguarda a nossa história. Saber do trabalho, persistência e determinação do homem por trás do museu. E também vamos ouvir opiniões sobre a importância de preservar a nossa história. Como em todo grande projeto, tudo começa com uma grande paixão. É muito prazeroso, é muito emocionante a gente estar com esses carros aqui, mostrando. E ainda mais esta Ford 1934 de Vittorio Andreatta, que foi o carro que eu assisti pela primeira vez na minha vida correndo e que ganhou aquela prova da Estrada da Produção. Esta carreteira aqui, em grandes retas, isso tem numa revista no Brasil do ano de 63, ela atingiu a velocidade média de 197 km/h da cidade de Guaíba, próximo a Porto Alegre, em direção à região sul do estado. Isso foi um recorde oficial. Durante 12 anos foi a maior velocidade média atingida em competições no Brasil. Então as carreteiras, e essa aqui já tendo um grande rebaixo de altura, uma redistribuição de peso, motores mais recuados, motores provavelmente mais baixos, já utilizando pneus radiais, que no Brasil só começaram a entrar praticamente em 1960, naquele pequeno período, né? Então, já com pneus melhores, já com esse nível de preparação, motores já Thunderbird 292, de maneira geral, já estavam atingindo essas altíssimas médias. Essa carreteira aqui teve a sua última prova já no ano de 1968, foi o canto de cisne, como se diz, das carreteiras em grandes provas, e isso aconteceu no 500 km de Porto Alegre. Prova vencida por Chico Landa e Jean Balder, numa BMW 2002. No entanto, essa carreteira realmente, mesmo enfrentando alguns problemas mecânicos, chegou em segundo naquela grande prova e mostrou que em grandes retas realmente ela era imbatível. A partir daquela corrida, Paulo Afonso Trevisan, o homem por trás do Museu do Automobilismo Brasileiro, se entregou totalmente a um sonho: o de resgatar basicamente sozinho toda a nossa história. O Museu do Automobilismo Brasileiro, localizado aqui no sul do Brasil, na cidade de Passo Fundo, ele veio se caracterizando por um trabalho de persistência e até de obstinação minha pessoal ao longo dessas 2 últimas décadas. O meu envolvimento com os carros de competição acontece desde garoto. Em toda a minha vida, praticamente, eu estive acompanhando o automobilismo desde os anos 60, tanto a nível internacional como sul-americano. Estive participando em diversas categorias também como piloto, seja em kart, em pistas de terra, em fórmula, carros de turismo, enfim, eu estabeleci na minha vida um vínculo muito forte com o automobilismo, com o automóvel de uma maneira geral, e foi um passo, é óbvio, para que eu me tornasse, nos anos 70 para 80, um pequeno colecionador de carros. E com o passar dos anos eu acabei sendo mais seletivo e concentrando mais nos carros. A minha proximidade com muitos familiares e pilotos de carreteiras também acabaram contribuindo para que eu desenvolvesse todo esse trabalho, porque ao longo das décadas no Brasil jamais houve
alguém preocupado ou envolvido diretamente na preservação e conservação dos carros de competição. Esses mais de 90 carros que hoje compõem o acervo desta Associação Cultural Museu do Automobilismo Brasileiro foram recuperadas e trazidas aos pedaços incompletos, poucos efetivamente vieram prontos, né, para serem expostos. Dentro desta nossa forma de ver a questão toda desses veículos, não abrimos mão de que todos eles tenham as suas condições originais de pista. Nós temos perto da nossa cidade o Autódromo de Guaporé, que ao longo dos anos tem servido para nós utilizarmos para testes, para avaliações e, claro, para aproveitarmos, porque é um lado extremamente prazeroso para mim e para todas as pessoas que nos acompanham, sejam aqui na nossa cidade como em todo o país, que é essa maravilha de poder andar com esses carros de época. Então, isso é um conjunto de satisfações que a gente acaba tendo, tanto do ponto de vista de resgate dos carros e cultural, como também pelo fato de podermos andar com esses carros, fazer com que eles nos aproximem de todos os pilotos que ao longo das últimas décadas estiveram com eles envolvidos. Foi um passo também para que nós fôssemos estabelecendo no Brasil um novo patamar em cima dos carros de competição de época. Já temos ao longo dos anos organizado e participado de inúmeros eventos, sempre com os carros andando. O que nós mais preferimos é levá-los em autódromos com segurança e mostrar esses carros roncando e girando rápido. Não posso esconder que minha paixão inicial sempre foram as carreteiras, já que nesta cidade de Passo Fundo tinha 6 pilotos, e então foi, eu diria assim, uma alavancagem inicial, e especialmente a partir de 1996, quando eu reuni, na ocasião, 16 antigos pilotos e preparadores. Eu tive muita emoção naquela época, e não sei, alguma coisa me movimentou, mexeu com a minha pessoa, e eu acabei iniciando a partir de então um trabalho sem parar. Nós estamos, então, nesses últimos 14 para 15 anos, num trabalho ininterrupto, sem parar, buscando tudo que sobrou, de início com as carreteiras, mas a partir daí fomos ingressando nas demais categorias. Sempre tive também uma paixão muito especial pelo período dos protótipos, fórmulas, e por isso que ao longo dos anos fomos chegando a uma coleção que abrange praticamente todas as principais categorias do automobilismo interno. Estes eventos que temos feito ao longo dos anos, especialmente em Interlagos, participando também das provas de carros clássicos que aqui no Brasil estão começando a se fortalecer bastante nos últimos anos. Realmente no início do início do nosso trabalho, talvez nem era muito bem entendido, né? As pessoas até estranhavam de por que eu vinha pessoalmente com mais alguns entusiastas fazendo todo esse investimento, todo esse trabalho de recomposição, buscando equipamentos, mas desde o início contando com o respaldo de algumas pessoas extremamente importantes, especialmente em São Paulo. Mas eu já tinha uma noção, até por todo esse meu acompanhamento a nível internacional, de que o carro esportivo e tudo que envolve as competições estava com um interesse crescente a cada ano e a cada ano. Então eu senti que realmente era uma tendência, era um trabalho que não vinha sendo feito no Brasil, e isso eu acho que norteou essa linha que eu adotei. Se no início nós até poderíamos ser taxados de exóticos ou malucos pela característica e até pelo estado que muitas vezes a gente pegou esses carros que hoje estão completamente restaurados, foi uma grande mudança. E uma mudança que me deixa muito feliz, porque especialmente hoje, com o advento da internet, todo esse trabalho que envolve sites, blogs, nós temos uma verdadeira loucura em termos de adesão de entusiastas pelo Brasil afora. E, curiosamente, muitos jovens foram se aproximando
e está se formando uma cultura extremamente rica e sólida em tudo que envolve o automobilismo brasileiro. Um programa como esta natureza, que nós estamos abrindo o coração e abrindo as portas do museu, ele se insere exatamente dentro deste ambiente que hoje nós estamos tendo aqui no Brasil. Ou seja, o automobilismo está sendo extremamente valorizado, os pilotos de época estão sendo convocados, estão gravando seus depoimentos, explicando a sua trajetória nas pistas. Enfim, hoje, graças a Deus, eu não me sinto um solitário. Logo após o intervalo, o museu leva seus carros para a rua. Afinal, carro de corrida gosta mesmo é de acelerar. O Museu do Automobilismo Brasileiro tem como característica organizar eventos nos quais os carros mostram o motivo pelo qual foram construídos. E sempre que possível, nesses eventos, carros e pilotos se reencontram. Bons exemplos disso são eventos como o Blog Speed Day, realizado em Guaporé, com a presença de Jean Balder, que reencontrou o Polar. Paulo, através do museu, tem prestigiado todos nós, tem nos dado uma ajuda. Eu cito pessoalmente aqui, por exemplo, o blog do Sanco, que é um blog especializado em automobilismo regional gaúcho e tem feito esse trabalho de fundamental importância, que inclusive era um automobilismo de fundamental importância no Brasil, reafirmo, mas que era pouco conhecido. A gente sabia muito pouco, com exceção das carreteiras, de um ou outro piloto, e hoje ele vai buscando. Eu acho que é de grande importância um evento como esse, reunindo a turma dos blogs, a ideia toda surgiu a partir disso. A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que têm muita história, muita informação, compartilham isso. Eu acho que a atitude do Paulo Trevisan de ter reunido toda essa galera aqui hoje num evento tão bacana como esse mostra a nobreza dele e principalmente a vontade de perpetuar a história do automobilismo. Então eu estou muito feliz hoje aqui e tenho certeza que todos estão também, porque é uma oportunidade única. Esse evento que o Paulo está organizando e proporcionando para essa turma que está aqui é uma coisa que já aconteceu ano passado, mas não nessa dimensão, não nessa proporção, com tantas pessoas de expressão do meio, né, da mídia, blog, internet. O Paulo é uma pessoa abençoada e abençoados somos todos nós que estamos aqui curtindo esse dia maravilhoso aí. A importância que isso aí tem é reunir pessoas que não pensam, fazem por livre, espontânea vontade, trabalhos como blog e sites, com o único objetivo de resgate, preservação e também divulgação de uma coisa que é muito importante para todo mundo que está aqui, que é automobilismo, a memória do automobilismo. O automobilismo, da mesma maneira que a gente tem reis como Pelé, como outros tantos, Garrincha no futebol, a gente tem inúmeros reis no automobilismo. Poucas pessoas lembram deles. Por quê? Porque o Jean Balder, por exemplo, que é um cara que hoje nos dá esse prazer de estar aqui, ele não aparece todo dia na TV num comercial de pilha ou num comercial de Gillette, entendeu? Então, a gente está tendo a chance de divulgar esses nomes, divulgar esses reis, tá? Dando o devido valor que eles merecem, né? Então, o Paulo, sabendo de todo esse nosso esforço, sem esperar retorno financeiro, nada, a gente faz por prazer, é uma coisa que nos dá realmente prazer. E se eu posso olhar no olho de cada um que está aqui hoje, né, o pessoal está extremamente satisfeito, porque é um presente que ninguém imaginava que a gente poderia ganhar. Eu vou dizer para o Paulo, eu já falei, já escrevi para ele, eu vou dizer para ele é o Papai Noel de todo mundo que está aqui hoje em Guaporé. Esse ali é o cara, e ele merece todo o respeito de todos os automobilistas do país. Graças a ele, a gente está conseguindo botar todo mundo aqui, esses carros do museu, que são de propriedade do museu, são dele, né, à disposição da turma, que presta um trabalho voluntário para o automobilismo, é a parte dele como forma de agradecimento. Então a gente está aqui nesse dia. Cara, eu tenho que falar, eu acabei de sair de um carro, isso me emocionou muito. O Francis andou agora, eu andei num Audi
É um Audi que ele foi campeão das 1000 milhas em 1990. Foi o primeiro carro que o Almir Donato, que é o construtor do carro, correu. Na época ele ganhou as 1000 milhas e eu acabei de acelerar, cara. É demais, é indescritível o que a gente está sentindo aqui. Andei no Fórmula Ford do Barrichello, no Fit V do Emerson, andei num Fórmula 1300, que foi todo mundo aqui é rato de boxe, ou é piloto, é fã, né, de alguma maneira se lida com o automobilismo. As primeiras lembranças da minha vida são no Tarumã agarrado na cerca. Os primeiros carros que eu vi correr eram as Baratinhas. As Baratinhas é uma que eu andei hoje, cara, que é um Fórmula 1300, que depois foi adaptado para a Fórmula Fiat. Eu me lembro, cara, como se fosse hoje. Eu esperava as Baratinhas andar com aqueles capacetes coloridos dos pilotos. Eles chegavam e passavam. E me marcou muito porque eles não tinham asa traseira. Foi quando a Fiat pegou o que restou dos Fórmula 1300 e botou na categoria deles. Foi uma das primeiras categorias que eu vi andar. E eu andei hoje, cara, no carro. Tava ali a suspensão um pouco tremendo, o cinto tava frouxo. Cara, me diverti pra caramba. Olha, Paulo, tu é o cara e muito obrigado, que Deus te abençoe e continue te iluminando do jeito que tu é, cara. Valeu. Uma vez piloto, piloto para sempre. Birge Clemente participou do evento Subida da Montanha em Teutônia. Fantástico essa promoção aqui nesse lugar tão pitoresco, e foi muito gratificante para mim. O Paulo Trevisan, que é o tutor da memória do automobilismo nosso, né, e que proporciona todos esses trabalhos maravilhosos que vocês estão fazendo aí nesse programa Curva do S, no Speed Channel, e com tudo isso me proporcionaram um momento de recordar com muita alegria a fase da Vemag em que esse carro era um foguetão para aquela época. E em cima dessa plataforma desse carro é que se construiu o Carcará, que bateu o recorde de velocidade pura. Mas foi muito prazeroso para mim hoje reviver todo esse clima, né? Obrigado ao Paulo Trevisan, obrigado ao Museu do Automobilismo, obrigado ao Speed Channel. E o Brasil é isso aí, é automobilismo, e precisamos mostrar isso para o nosso povo. Até mesmo Bruno Senna já experimentou a velocidade com que corriam seus colegas na década de 60. A posição de dirigir é um pouco complicada porque eu sou um pouco alto e o carro é curtinho. Ele tem bastante potência. O chassi curto faz ele ser ágil nas curvas fechadas. Já tem que ir para 40 cavalos, ele tá bem, eu não posso reclamar de velocidade dele não. Opa, olha a traseirinha querendo sair. Esses carros foram os pioneiros no desenvolvimento, e tudo que a gente tem hoje em dia veio desses carros. Esses são carros de corrida, eles se comportam como um carro de corrida. Logo após o intervalo, o futuro do Museu do Automobilismo Brasileiro e alguns depoimentos sobre a importância de preservar a nossa história. Além dos carros de competição prontos para acelerar, o Museu do Automobilismo Brasileiro conta com o maior arquivo de imagens de competições brasileiras, bem como objetos relacionados a estas competições, como troféus, capacetes e uniformes, utilizados por nossos pilotos, os homens que aceleraram em nossa história. Mas é claro, são os carros que se transformam na atração principal do museu. Claro que os carros é o lado material, é o lado efetivo, é o lado onde você tem o ronco do motor, o carro andando, o desempenho, a velocidade. Isso se traduz na materialização, vamos dizer assim, de um resgate da história do automobilismo. Então esse trabalho que a gente vem fazendo está cada vez mais consolidado. Nós estamos no momento numa estrutura provisória, está em andamento um complexo onde estaremos levando todo esse
essa coleção de carros maravilhosa. São mais de 90 carros e eu acredito que em breve deveremos passar de 100 unidades. Existem no Brasil vários outros carros de coleções importantes que estão pulverizados, né, em alguns lugares, e também acho que é uma tendência, e especialmente da nossa parte, nós faremos o máximo possível para que eles nos sejam cedidos em comodato, emprestados, porque afinal nós teremos a melhor vitrina, a melhor mostra que se pode fazer em cima dessa história. Temos tido de uns anos para cá também uma compreensão entusiasmante de alguns pilotos no sentido de transferir todo o seu arquivo pessoal, fotos, filmes, né, e alguns até carros raros que haviam sido preservados e também estão sendo doados e compondo hoje essa coleção. Né. Então o Brasil, mesmo que tardiamente, se acordou. Ele é um país que teve também um automobilismo muito forte. Muitas vezes o pessoal da Europa e da América do Norte se surpreendem com o automobilismo que foi, especialmente na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Não é por outra razão que, ao longo dessas últimas décadas, inúmeros pilotos brasileiros obtiveram grande sucesso, grandes resultados do automobilismo. É que existe todo um background, toda uma origem, toda uma raiz que está aqui vinculada e que a gente tenta mostrar para as novas gerações. Então, eu tenho assim, no meu dia a dia, e compondo e com muito esforço pessoal, envolvido nesse trabalho, nesse investimento, e isso vai ser preservado. É um núcleo que tem um apelo cultural extremamente forte. Nós temos alguns pequenos apoios, mas importantes, e essa trajetória ela iniciou e, se Deus quiser, ela vai permanecer para sempre. O trabalho de resgate que faz o museu é de importância única no nosso automobilismo. É de muita importância para preservar para as novas gerações, fazendo as novas gerações conhecerem a história, a verdadeira história daqueles pilotos de antigamente, que através da história é a cultura que nós temos hoje. Eu acho isso uma coisa extraordinária, porque nós latinos, eu inclusive, nós não temos uma grande memória. A gente vai levando, contexto, mas quando nós nos formos, as histórias terminaram. E eu vou te dar um exemplo disso, um mau exemplo que sou eu. Eu não tenho uma taça, não tenho uma fotografia. Terminava a corrida, eu dava para o mecânico, para o patrocinador, para a namorada, para o sujeito. Quer dizer, a corrida para mim era ali. Baixou a bandeira, interessa é a próxima. Hoje que as coisas passaram, eu digo, poxa, ele me pediu alguma coisa minha para botar no museu e eu não tenho nada. Que na minha ótica, não vou tirar da parede uma escultura do Stockinger, um quadro da Maria Tomazelli, para botar uma taça que eu ganhei há 20 anos atrás. Reconheço que é o meu erro. Tinha que ter as esculturas, mas também a taça. Então eu fico muito contente que alguém faça isso, que nós pilotos raramente fazemos. O futuro do museu garante que a nossa história tenha uma vitrine digna de acordo com as nossas glórias. Glória de conquista mundial, glória de conquista pessoal e a glória maior de todas, a glória de alcançar o nosso sonho.
Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford Caminhões da América Latina.